Hoje é um dia especial que praticamente o mundo inteiro, ou muitos países do mundo, estão celebrando o Dia das Mães. E tem uma palavra que o Senhor tem me direcionado, que na verdade essa palavra veio me corrigindo já algumas semanas atrás. E semana passada eu estive ministrando para os pastores de Criciúma no evento de pastores que tivemos. O Espírito Santo foi muito claro que eu tinha que ministrar essa mensagem para a igreja. Eu fiquei nessa luta com o Senhor e falando: Senhor, mas essa é uma mensagem que eu preparei para pastores, o que tem a ver com a igreja, com os membros da igreja. E o Espírito Santo falou algo muito claro no meu coração, de que nós sabemos que o nosso ministério, o nosso primeiro ministério, qual que é? Alguém sabe qual é o nosso primeiro ministério? Isso, alguém pode repetir mais alto? Qual é o nosso primeiro ministério? A família. E justamente hoje estamos aqui neste culto da família. Eu quero falar esta palavra a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Creio que Ele tem algo para falar aos nossos corações. Quero essa noite poder estar falando a respeito de João Batista. E poderíamos mencionar vários aspectos deste homem de Deus, que foi um homem consagrado desde o ventre materno. A palavra do Senhor diz que desde que a mãe dele estava grávida dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio da presença de Deus. Este homem se guardou como um voto nazireu. Ser um nazireu significa que era um homem totalmente separado, um homem que demonstrava uma total consagração ao Senhor, observando um estilo de vida ascético. Este homem não se cortava o cabelo, não tinha contato com cadáveres, era um homem totalmente puro, totalmente limpo, que preservava a sua vida e a sua comunhão com Deus todos os dias. Ele guardou a sua santidade. É impressionante, irmãos, porque nós lemos constantemente a palavra do Senhor e falamos de João Batista. Muitas vezes não damos importância a João Batista, mas, amados, o exemplo que este homem nos dá é tão impressionante, que diz que ele se separava para Deus única e exclusivamente e guardava a sua santidade. O difícil é que nós, os cristãos de hoje, estamos vivendo tempos nos quais não nos separamos para viver nossa santidade. Não nos separamos para sermos santos. Não nos separamos para sermos puros. Nas igrejas encontramos que são pregadas ou ministradas campanhas de 7 domingos, 7 quintas-feiras, 7 terças-feiras, a campanha Desafiando os Gigantes, a campanha da prosperidade, a campanha das águas que curam, a campanha, inúmeras campanhas, mas não vemos mais dizendo: igreja, vamos fazer uma campanha para que você e eu nos aproximemos de Deus cada vez mais, para vivermos em santidade, para nos purificar, para limpar a nossa alma e nos afastar do pecado todos os dias. Mas nós vemos aqui em João Batista que ele vivia totalmente separado dos prazeres carnais para viver mais próximo de Deus. Ele entregou seus ouvidos para escutar a voz de Deus. Poderíamos falar tanto da vida de João Batista, que ele pode se tornar um exemplo para todos nós, como servos de Deus, como cristãos, como servos de Cristo. E há uma passagem na Bíblia que nos fala especificamente da vida desse homem,
ou ele se descreve a si mesmo em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro como destaque dele, porque ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Em outra versão diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quantos querem essa noite diminuir para que o Senhor cresça na sua vida? Amém, aleluia. Eu creio que esse é o propósito e o desafio grande que nós temos em nossa vida. Eu quero te falar nesse momento sobre essa descrição que o João Batista fez sobre si mesmo, porque é um desafio viver como ele viveu. É um desafio ser como ele. Cada vez que na Bíblia fala do noivo, está se referindo a Cristo. Cada vez que na Bíblia fala ao respeito da noiva, está se referindo à igreja. E sabemos que os que estamos aqui reunidos, formamos parte da igreja. Mas eu quero ir um pouco mais longe ao respeito de que nós estamos num culto da família. E que aqui há famílias reunidas. Eu quero que você entenda, homem e mulher de Deus, que a tua família é a noiva de Cristo. A tua família faz parte dessa igreja. A tua família é a responsabilidade tua como sacerdote no teu lar, homem de Deus, estou te falando, de poder direcionar a tua casa, a tua família, a tua esposa, os teus filhos, para que um dia tenham um encontro com o seu noivo, que é Cristo Jesus. Então há uma responsabilidade em nossas vidas que o Senhor tem nos dado. E curiosamente, João se descreve como amigo do noivo. E creio que isto está direcionado não somente para ministros, para pastores, para líderes, para missionários. Repito, está direcionado também para os homens que somos sacerdotes da nossa casa, para os homens que somos responsáveis da nossa casa, para os homens que somos responsáveis da nossa família. Nós somos o amigo do noivo. E existe uma série de funções que, como amigos do noivo, nós temos que cumprir diante de Deus. A figura do amigo do noivo era muito conhecida e respeitada na cultura hebraica, porque antigamente como falam os historiadores, o amigo do noivo era alguém muito especial, era alguém muito próximo do noivo, era um amigo íntimo, de muita confiança, responsável, que sabia dos costumes que o noivo tinha, que sabia dos gostos que o noivo tinha,
que sabia dos passos e da caminhada que o noivo tinha na sua vida. E havia um tempo entre o noivado e o casamento, onde se fazia, digamos, em palavras e termos atuais, um contrato, onde os pais determinavam um casamento entre os filhos. E quando isto acontecia, a maioria dos noivos morava distante um do outro. Naquele tempo não existiam os veículos motorizados que nós temos hoje. As distâncias eram longas, eram grandes. E este noivo voltava para casa porque do lado da casa do pai, ele construiria uma casa que se tornaria o lar dele no seu casamento. Mas durante todo esse tempo, o amigo dele, que era o homem de confiança, se encarregava de cuidar a noiva e de preparar a noiva para quando chegasse o dia das bodas. O amigo íntimo do noivo preparava o grande dia. E este amigo era responsável de poder cuidar da noiva, os seus gostos, preferências, características do futuro marido, garantizando de que ela esteja preparada para poder receber o seu esposo. E o Senhor me trouxe essa noite para poder estar falando para todos vocês, igreja, que quando nós começamos a nossa família, nós começamos com sonhos, com expectativas, nos casamos traçando projetos, planos, fazíamos um monte, escrevíamos projetos no papel com as nossas noivas, com as nossas esposas, e todos nós víamos que era um mundo cor-de-rosa. Mas à medida que foi passando o casamento, vieram as responsabilidades tais em uma família, seja alugar uma casa, ou seja comprar um apartamento, seja comprar um veículo, o trabalho e o decorrer de todos os dias. Vieram os filhos, nos enchemos de responsabilidades, nos tornamos administradores financeiros da nossa casa e esquecemos o primeiro propósito que nós tínhamos, que é conduzir a nossa família aos pés de Cristo. Nos enchemos de tantos projetos, nos enchemos de tantas responsabilidades, nos enchemos de tanto trabalho, nos enchemos de tantos planos e tantos sonhos, que não é errado tê-los. O errado está em quando nós vamos deixando ao Senhor em segundo e terceiro plano da nossa casa, da nossa família, que quando nós começamos num casamento, nós fizemos promessas um ao outro, que estaríamos juntos até o final e que Cristo seria o primeiro lugar em nossa casa. Mas foi passando o tempo e fomos deixando ao Senhor de lado em nossa família. Por isso que hoje estamos vivendo famílias destruídas, casamentos que vão se esfriando, filhos que vão se afastando da presença do Senhor, porque nós, homens, como sacerdotes da casa, como amigos do noivo, que temos uma responsabilidade de conduzir essa noiva até ela se apaixonar pelo seu amado. Nós, como homens, temos perdido o propósito. Eu quero te dizer, homem, que a tua esposa não foi chamada a conduzir o teu lar. É você, homem, que é o cabeça da casa. E acima de você é Cristo. Mas muitos homens não estão usando ou cumprindo esse propósito. Muitos homens não estamos cumprindo esse chamado. Muitos homens não estão usando o exemplo do que significa ser o amigo do noivo, que tem que se parecer a ele constantemente. E por isso que o Espírito Santo me pede que eu lembre a você, porque talvez por conta do ritmo das responsabilidades que nós temos, como homens da casa e como mulheres também, responsabilidades financeiras, responsabilidades de pagar as contas, responsabilidades no trabalho,
Nos tornamos bombeiros apenas para resolver problemas dentro de casa e fora dela. Mas esquecemos o verdadeiro significado, que necessitamos conduzir a nossa família aos pés de Cristo. Eu quero te dizer, irmãos, que o Senhor Jesus não chama a sua igreja de empregada. O Senhor Jesus não chama a tua família de empregada. O Senhor Jesus não chama a minha família e a sua igreja de servinte. O Senhor Jesus não chama a nossa família e não chama a igreja de sócia. O Senhor Jesus está chamando a nossa família, que está chamando a sua igreja de sua noiva, sua amada. Por isso nós necessitamos estar envolvidos emocionalmente com a noiva de Cristo. Necessitamos estar envolvidos com todos os nossos sentidos no trabalho de cuidar a nossa família, no trabalho de cuidar a igreja. Portanto, quando nós fomos chamados a cuidar da nossa casa, devemos entender algo. Homens de Deus, levantem as suas mãos. Que a responsabilidade que o Senhor colocou nas tuas mãos, seja a tua esposa, seja os teus filhos, é uma responsabilidade tão grande, porque o Senhor está envolvido sentimentalmente com a tua família. Assim isto vai para nós, os ministros, líderes, que temos uma responsabilidade dentro da igreja. O Senhor está envolvido sentimentalmente com esta igreja. E nós não podemos escapar e fugir dessa responsabilidade. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve na cruz do Calvário, Ele não derramou o seu sangue para Ele poder conseguir uma empresa. O Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue para Ele poder conseguir uma esposa. Porque foi o sangue de Cristo quem comprou a nossa vida. Foi pagado um preço altíssimo por cada um de nós. Irmãos, eu lembro que quando estava começando o ministério, há muitos anos atrás, eu me sentia um homem frustrado comigo mesmo. E muitas vezes queria descontar com a igreja as minhas frustrações. Não tinha problemas com a igreja, não tinha problemas com nenhuma pessoa da igreja. Estou te falando do ano 2006 aproximadamente, quando fui consagrado pastor. E reclamava ao Senhor, e falava ao Senhor: Senhor, porque as pessoas não respondem amém quando tem que responder? Porque as pessoas não se envolvem na obra? Porque as pessoas não respondem à tua palavra? Alguma coisa está acontecendo? Estes irmãos estão errados, estão cheios de pecados. E um dia o Senhor foi muito claro e disse para mim: o que tu tens com a minha noiva? Toma cuidado da forma como tu falas e te expressas deles, porque eles são a minha noiva. E quando tu falas mal dos meus filhos, tu estás falando mal de mim mesmo. Irmãos, quando você tem algum atrito ou problema com irmãos aqui dentro da igreja, eu quero te dizer que esse problema não é com fulano ou engano. Tu estás tendo problema com o próprio Deus. Quando tu dentro da igreja não perdoas o teu irmão e preferes viver em diferença, distante, sem cumprimentar, ou se cumprimentas, cumprimentamos de uma forma hipócrita, porque nos tornamos hipócritas diante do Senhor, pensamos em nossa ignorância, ou queremos ser os ignorantes, sabendo que a Deus não podemos enganar, e que Ele sonda o nosso coração e sabe quem você e eu somos. Quando falamos mal do nosso irmão, quando falamos mal da nossa irmã, quando vivemos em distâncias, discórdias, contendas, em desunião, em ira, e não perdoamos, também não sabemos pedir perdão. O problema não é com o teu irmão, o problema é com Cristo.
Porque o Senhor nos deu uma responsabilidade de cuidarmos da sua noiva enquanto estamos congregando, enquanto estamos aqui. É a minha responsabilidade cuidar de você. É a tua responsabilidade cuidar do irmão e da irmã que está do teu lado, porque fazemos parte do mesmo corpo. Aleluia. Lembre-se, somos um amigo do noivo. E é uma responsabilidade grande que nós temos diante de Deus. E que um dia renderemos contas ao Senhor. Por isso o Senhor era muito claro comigo e falava: toma cuidado quando você se expresse na minha igreja, porque é a minha noiva e eu amo ela. Eu sei que tem pecado, eu sei que tem falhas, mas eu paguei um alto preço por causa da sua vida. Toma cuidado se você vive em desunião dentro da igreja. Toma cuidado se você vive em inimizade, ou se você é um causador de problemas, ou se não é um fofoqueiro. Toma cuidado, homem, se na tua casa tu não estás conduzindo a tua família até os pés de Cristo, até os caminhos do Senhor. Porque nós somos responsáveis que a nossa família esteja aos pés do Senhor Jesus. Toma cuidado, mulher, se tu não estás sendo submissa com o teu esposo e não estás sabendo direcionar a vida aos teus filhos. Porque as palavras que saem da tua boca podem ser condenativas ou podem ser abençoadoras para a vida dos teus filhos. Quantas vezes tenho ouvido mais que falavam para os seus filhos: tu não prestas, tu não vales. Tu és um burro. Eu já vi há muitos anos atrás uma mãe falando para o filho dele de 4 anos: ó seu viado. Eu falava para ela: toma cuidado com o que está saindo da tua boca para o teu filho. E estou falando de pessoas que são cristãs. O que está acontecendo conosco? O Senhor nos deu uma responsabilidade de cuidar da nossa família. Será que como homens estamos dando o exemplo de direcionar os nossos filhos e conduzi-los à palavra? Ou será que estamos sendo permissivos dentro da nossa casa? Permitindo que os nossos filhos, as nossas filhas durmam com o namorado dentro da nossa casa? Amados, é uma responsabilidade grande que nós temos de poder cuidar da noiva de Cristo, que é a nossa família, que é a nossa igreja. Há 3 coisas que eu aprendo aqui com João Batista. O amigo do esposo tem que tomar este assunto de uma forma muito pessoal. Porque eu quero te dizer que Jesus não necessita de ajuda profissional para o seu casamento. Jesus não necessita de um wedding planner para poder organizar a sua boda. O que Jesus necessita, irmãos, é um amigo que conheça o seu coração, para que possa ensinar a sua igreja, para que possa ensinar a tua família quem é o noivo e a tua família se apaixone por ele. O problema, irmãos, é que nós temos perdido esse propósito, esse chamado que o Senhor tem nos dado. É fácil nos converter a profissionais. É fácil para mim como pastor e para muitos outros pastores cairmos na tentação e no costume diário de tantos anos ligados ao ministério, que perdemos o coração e nos transformamos em profissionais, que pegamos apenas a Bíblia para dar uma olhada
em alguma história que a gente mais ou menos já conhece, para eu poder trazer e pregar no domingo, porque eu sou um teólogo, porque conheço as escrituras. Então, eu vou ver o que eu vou pregar hoje. Mas não oro, não jejuo, não busco mais as escrituras, não peço a direção mais do Espírito Santo, não me envolvo mais emocionalmente com a igreja. Apenas eu estou cumprindo um trabalho, me torno um profissional do ministério. Mesma coisa, vocês pais mais que são responsáveis da sua casa, vivem só para trabalhar, para acordar cedo, para ir ao trabalho, para trazer o sustento em casa, e nós falamos, eu não deixo faltar nada em casa, eu trago alimento, isso que importa, já cumpri como o meu papel e deu. Estás enganado? Porque a responsabilidade que nós temos é muito maior do que essa. O problema é que nós estamos ajuntando tesouros nessa terra, estamos ajuntando coisas materiais nessa terra, que estamos esquecendo daquilo que é sagrado. E nós não estamos percebendo que estamos perdendo a nossa família, porque não estamos nos posicionando como homens de verdade, ou como mulheres sábias que edificam a casa. Muitas vezes estamos ministrando louvor, ministrando a palavra, ministrando as crianças, ou recebendo as pessoas na porta, ou pregando a palavra, ou estamos vivendo dentro da nossa casa, com a nossa família, mas o nosso coração distante de Deus. Os nossos pensamentos distantes de Deus. Por isso eu lembro que um dia o Senhor falava para mim: cada vez que tu subas no meu altar a pregar a minha palavra, lembra-te que eu te emprestei os ouvidos dessas pessoas, não para ouvirem as descargas do teu mau humor, não para ouvir a palavra que sai da tua carne, é para que eles ouçam a palavra que eu te mando a falar, e conduz a minha igreja, que se apaixone por mim mais e mais. Mesma coisa o Senhor está nos dizendo a nós como pais: conduz a tua família, para que a tua família se apaixone de Cristo, para que os teus filhos se apaixonem de Cristo. A mesma palavra do Senhor, Jeremias 3,16, diz o seguinte: vos darei pastores segundo o meu coração. E essa é uma pergunta que eu sempre falo para o Senhor: será, Senhor, que eu estou sendo um pastor segundo o teu coração? Homens, perguntem-se ao Senhor, porque tu és o pastor da tua casa. Será que tu estás sendo o pastor segundo o coração de Deus dentro da tua casa? Será que teus filhos estão vendo o exemplo de você dentro da tua casa? Eu tenho plena convicção, irmãos, que se tu chamas os meus filhos mais velhos, que é o Enzo e o Lucas, e tu falas com eles e perguntas: olha, eu quero que tu me fales a verdade, tu consideras que teu pai é um homem de Deus? Eu creio, irmãos, sem temor a me enganar, que eles podem te dizer: olha, meu pai tem defeitos, tem erros, é assim, assim, assim. Talvez eles podem escrever um livro com todos os meus defeitos, mas no final eles podem te dizer: nós sabemos que o meu pai é um homem de Deus. Porque é fácil para mim subir aqui no altar e dizer para você que eu sou um homem de Deus. Mas se tu queres descobrir se eu sou verdadeiramente um homem de Deus, pergunta para minha família. Porque são eles que moram comigo, convivem comigo. Já que muitos de nós chegamos na igreja apenas cheios de máscaras, de roupa nova, roupa limpa. A cada domingo uma roupa diferente, chique, elegante, sapato alto, sapato Louis Vuitton, bolsas de pele de jacaré.
meias de Tommy Hilfiger, carros de última geração, mas por dentro o nosso coração está podre, cheio de imundícia. O próprio Senhor falava: vocês são como sepulcros caiados, são brancos, são lindos, são limpos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. E porque nós já perdimos o temor ao Senhor, perdimos o propósito de conduzir a nossa vida, conduzir a nossa família, de conduzir a nossa igreja aos pés de Cristo. E sabem por que Jesus não quer que nós sejamos profissionais para poder conduzir a nossa família? Porque Ele mesmo nos dá a resposta em João capítulo 10. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Levantem suas Bíblias, irmãos, por favor. Eu esqueci desse detalhe. Amém. Para a casa de Deus estamos trazendo a nossa Bíblia. Não podemos perder esse costume sadio. João capítulo 10, versículo 12 diz o seguinte: o empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas. Versículo 2 diz: o empregado foge quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Mas Jesus continua dizendo: eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Mas sabe, tem outra versão que é muito mais interessante, mais impressionante e mais drástica, que diz: não nos está chamando de empregados, está dizendo o seguinte: mas o mercenário. E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Por isso que hoje nós estamos vendo ministros, pastores, se autodenominam profetas que se tornaram mercenários do Evangelho, mas não estão envolvidos emocionalmente com a noiva de Cristo, porque o coração está a quilômetros da presença de Deus. Por isso que muitos homens se tornam maridos mercenários, que não sabem enfrentar os problemas que um casamento demanda, e não pedem sabedoria ao Senhor para resolver os seus problemas, para se posicionar como homens, e o primeiro que fazem é fugir da sua casa. Hoje o povo cristão, os casamentos cristãos, o primeiro problema que vem, o primeiro embate que vem, o primeiro lobo que aparece, falamos divórcio. A grande quantidade, maioria de divórcios são de famílias cristãs. Porque ao invés de envolver a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, envolver-nos diretamente com o noivo, estamos pensando apenas no material. Muitos casais se divorciam porque têm muito dinheiro e não sabem o que fazer com ele, e outros se divorciam porque faltou dinheiro. Mas em ambos os casos, uma coisa é certa:
está faltando a presença de Deus. Aleluia. Está faltando a presença de Deus dentro das nossas casas. Os homens de Deus, os pastores que verdadeiramente estão focados em direcionar e conduzir a noiva de Cristo aos pés do Senhor, com salário ou sem salário, vão entregar sua vida por causa da noiva de Cristo. E aqueles que são mercenários dirão: não me pagam o suficiente como para eu me gastar a minha vida com uma igreja, não merece a minha vida. E repito, igreja, ao Senhor não podemos ocultar absolutamente nada. Muitas vezes nos tornamos administradores de grandes templos e esquecemos que estas coisas materiais estão aqui apenas para servir a nós que somos a noiva de Cristo. Porque é para isso que tu estás aqui, para ser conduzido aos pés de Cristo. O segundo ponto que eu tenho aqui, o amigo do noivo, que é João Batista. O amigo do esposo, a sua função é despertar desejo na noiva pelo seu noivo. Uma das funções do amigo do noivo é despertar o desejo da noiva pelo seu noivo. A palavra do Senhor nos diz que o noivo está longe, mas existe um compromisso de casamento, e eles não viveram ainda como marido e mulher. O noivo está preparando uma casa para poder tomá-la como a sua esposa, mas há uma distância entre eles. É por isso que o amigo do noivo constantemente tem que falar virtudes do noivo para sua noiva. Prestem atenção aqui no que eu estou falando. O amigo do esposo tem a obrigação de falar as virtudes do noivo para a noiva. Tem que falar as qualidades do noivo, para que a noiva se apaixone constantemente dele. Sabe por quê? Porque a noiva é muito esquecida. Devemos lembrar constantemente a noiva que o noivo dele é o mais formoso, o mais lindo, é o Todo-Poderoso. A pergunta é: como nós falaremos a noiva do noivo se nós não conhecemos o noivo? Como eu posso falar para vocês que são a noiva de Cristo? Falar de quem é o noivo se eu não me relaciono com o noivo? Como vocês vão conduzir a tua família e falar à tua família, aos teus filhos, à tua esposa, ao teu esposo, que necessita ter um encontro com Cristo, se você mesmo não conhece quem é Cristo? Se você mesmo não tem um compromisso com Cristo? Se você mesmo não conhece a Cristo? Eu me deparo com uma realidade triste, igreja. Eu falo isso como teu pastor. A maioria das reuniões que eu tenho com os diferentes departamentos da igreja, com os irmãos que fazem parte da igreja, com quem tem uma caminhada cristã de muitos anos, eu faço perguntas simples, básicas. Eu pergunto o seguinte: estás lendo a Bíblia? A maioria me diz não. Não estou orando. Não estou jejuando. São coisas básicas que um cristão deve praticar diariamente. Mas nos dias atuais, o povo cristão não está buscando a presença de Deus. Não nos estamos relacionando com o noivo. Ah, mas
me convida para pregar, que eu vou. Me convida para cantar, que eu vou. Me convida para me representar a minha igreja em um evento, eu vou. Mas se te convido para orar, se te convidamos para uma vigília, se te convidamos para jejuar, o teu coração está tão vazio da presença de Deus, que não tens forças para isso. Estamos construindo as coisas materiais desse mundo que é efímero, nesse mundo que é inconstante, neste mundo que é passageiro. Mas esquecemos as coisas que são eternas. Esquecemos que devemos construir uma vida com Deus, uma vida com Cristo, que devemos conduzir a nossa casa para que um dia tenha um encontro com o seu noivo. Será que teus filhos estão vendo em ti, homem, que tu és um homem de Deus? Ou eles veem que você é um homem mentiroso? Eles veem que tu és um homem adúltero? Ou teus filhos veem que tu és um homem cheio de vícios, que não conseguiu largar o cigarro a escondidas, que não conseguiu largar a bebida a escondidas, que tu não conseguiu largar a droga? Que exemplo de homem estás dando para a tua casa? Ou teus filhos sabem que tu és um homem pornógrafo? Ou será que tua mulher tem que te carregar no colo, porque ela não tem a segurança que do lado tem um homem de verdade que diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? É porque estamos vivendo uma geração de cristãos que não se posicionam, de cristãos que não querem viver como tais. Estamos vivendo uma geração de cristãos vazios. Quantos leram a Bíblia todos os dias desta semana? Que maior exemplo queremos? E queremos enfrentar o mundo espiritual. Queremos enfrentar a perseguição quando ela um dia chegue para a igreja? Eu quero te dizer que se tu não te alimentas da palavra, se tu não te relacionas com o noivo, se tu não cheiras, se tu não tens o aroma do noivo, tu és candidato firme a renunciar a tua fé na primeira perseguição que aparecer. Mas nós chamamos cristãos. Nos chamamos evangélicos. Dizemos que congregamos na igreja tal, e temos tanto tempo, e somos ofertantes, e somos dizimistas. E eu sou pastora, eu sou missionário, eu sou evangelista. Não me chames de pastor, eu sou profeta. Porque amamos títulos, nos movemos por títulos. Queremos reconhecimento. Queremos que os homens batam palmas em nós e nos digam: tu és um servo de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Não te enganes. Porque Mateus 7:22 diz: muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome, Senhor, me levantava a pregar todo domingo na Rede dos Reis. Em teu nome, Senhor, me subia do altar para cantar louvores todo domingo na Rede dos Reis. E o Senhor nos dirá: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. E sabe que a igreja, o verdadeiro evangelho nos leva a um arrependimento. O verdadeiro evangelho nos confronta. O verdadeiro evangelho nos leva à transformação. Não esperes a que um dia eu me pare aqui nesse altar a pregar uma palavra de prosperidade para você.
E diga, não tem problema que tu estejas vivendo uma vida de adultério. Jesus te ama como tu és. Não tem problema, não te preocupes, continua desse jeito. Deus é amor. E tu vai chorar, tu vai dizer, oh, Deus me ama. Mas quando terminar o culto, tu vai atravessar essa porta, vai continuar sendo o mesmo adúltero de sempre e vai para o inferno. Mas o Senhor tem me levantado e tem me colocado nesse lugar para chamar a sua igreja, para conduzir a igreja, para que a igreja se apaixone cada vez mais por Cristo, para que sinta e busque a presença do seu noivo, que um dia virá pela sua igreja. Se eu pergunto para vocês quantos querem ser salvos, é lógico que todos querem alcançar salvação, mas não todos querem pagar o preço para alcançar a salvação. A maioria prefere continuar vivendo uma vida mundana. Preferimos continuar vivendo uma vida vazia, medíocre. Que se alguém aqui cair endemoniado, a grande maioria não tem autoridade espiritual para expulsar um demônio. Porque temos medo do mundo espiritual, temos medo das trevas. Quando o Senhor diz, eu não vou ter um espírito de covardia, eu vou ter um espírito de poder, autoridade, amor e domínio próprio. Levanta-te tu que dormes e te iluminará Cristo. Eu tenho falado para os diáconos dessa igreja. Não pensem que vocês foram chamados ao diaconado apenas para receber as pessoas. Vocês têm que estar cheios de autoridade de Deus. Tenho falado para quem faz o louvor nesta igreja. Vocês não pensem que o Senhor te escolheu por causa das tuas habilidades, por causa do teu dom, por causa do teu talento. Porque o Senhor não se impressiona com teu dom, não se impressiona com teu talento, porque foi Ele quem te deu. Não pretendamos impressionar o nosso Deus com nossos dons e os nossos talentos. O Senhor está à procura de um coração que lhe adore em espírito e em verdade. Que vivam o Evangelho, que vivam a palavra, que sejam cristãos de verdade. A palavra do Senhor diz que somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Sabemos o que significa ser um embaixador. O embaixador do Brasil, que está nos Estados Unidos, representa o presidente brasileiro nos Estados Unidos. Tem a autoridade do presidente lá nos Estados Unidos. A palavra do Senhor diz que somos embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, nós estamos aqui representando a Cristo. Mas eu não creio que Cristo seja mentiroso. Eu não creio que Cristo seja contendeiro entre irmãos. Eu não creio que Cristo seja fofoqueiro. Eu não creio que Cristo seja orgulhoso. Eu não creio que Cristo seja um homem que não perdoa e que não pede perdão. Eu não creio que Cristo seja um homem perverso. Porque se nós chamamos embaixadores, então não estamos representando a figura, a personalidade e a autoridade de Cristo. Porque estamos vazios de Deus. Porque muitos nesse momento estão esperando que este louco deixe de falar para que o culto termine. Porque muitos estão esperando que acabe esta história para voltar para casa para ver como ficou o meu time. Que muitos deixam de vir na igreja porque tem jogo de futebol. Que muitos deixam de buscar a presença de Deus porque eu tenho outro compromisso. Gente, as coisas de Deus são sagradas. Aleluia. Servir a Cristo é sagrado. Se entregar a Cristo é sagrado. Descer as águas do batismo é sagrado. Participar da ceia do Senhor é sagrado.
De subir a pregar aqui é sagrado, ministrar um louvor aqui é sagrado. Estar sentado na casa do Senhor é sagrado. Que tanto o nosso coração está próximo ou perto da presença de Deus? Que se os céus se abrem nesse momento e a trombeta toca, quantos nós iremos com Ele? Ou quantos ficarão? E vão querer que o tempo volte para poder fazer tudo de novo. Sabe, Paulo, em 2 Coríntios 11, versículo 2 diz o seguinte: porque eu estou celoso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Paulo está dizendo: eu sou celoso de vós, com zelo de Deus. Não sou celoso de vós porque vocês são a minha propriedade. Eu sou celoso de vós porque eu sei que Deus é celoso com a sua igreja. E é minha responsabilidade apresentar vocês como uma virgem pura a um marido que não é qualquer marido, é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, que para muitos ser celoso com a igreja, muitas pessoas acham: não, esse peruano é louco, ele já está fora de si. Ele pega no meu pé. Ele só vive me incomodando. Me pergunta que por que eu não vou na igreja. Que acha que é assim. Mas você não entende que isso é zelo de Deus pela sua noiva. É zelo do Senhor. O Senhor é zeloso pela sua igreja. Mas Paulo continua dizendo: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como Eva foi corrompida e enganada pela serpente com a astúcia, Paulo está dizendo: eu temo que vocês sejam corrompidos. E muitos estão se corrompendo porque não estão tendo uma vida com Deus. Essa é a preocupação de Paulo, que a noiva se distraia com outros amantes. A preocupação de Paulo é que a noiva de Cristo se distraia com amantes. E porque a noiva é fácil de se apaixonar de outros amantes. A noiva de Cristo, que é a igreja, se apaixona rapidamente pelo amante chamado dinheiro, pelo amante chamado trabalho, pelo amante chamado prosperidade. É por isso que a nossa função como pastor, poder me parar diante da igreja e dizer: igreja, acorda. Os teus olhos tem que estar, como em Hebreus 12:2, postos teus olhos no autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Essa é a minha missão. E sabe como o Senhor chama tudo isto? O Senhor chama de santificação. Que a santificação significa que nós temos o nosso coração que está possuído apenas por uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. Glória a Deus. A minha missão como pastor é preparar uma igreja santa. Aleluia. Nós não fomos chamados para sermos uma igreja politicamente influente. Nós não fomos chamados para sermos uma igreja que seja poderosa em suas finanças.
O Senhor não nos chamou para preparar uma igreja que tenha a última tecnologia. O Senhor nos chamou para sermos uma igreja santa. Uma igreja pura, uma igreja sem mancha. Que será de mim ou que será de ti, se morresse nessa hora? Que será das nossas vidas? Como nos encontraria o Senhor? E com isto vou terminando. O amigo do esposo deve estar disposto a desaparecer no momento certo. O amigo do esposo deve estar disposto a desaparecer no momento certo. Jesus quer nos dizer que os seus amigos devem aprender a diminuir. O noivo foi a preparar a casa. E as pessoas perguntam para ele: quando será o teu casamento? O noivo disse: não sei, eu vim a preparar minha morada. Quem sabe o dia da boda é o meu pai. E meus irmãos, durante esse tempo de espera, o amigo do esposo tem que preparar a noiva para o dia das bodas. Faz 2000 anos está se falando que o noivo voltará. Estamos no ano 2025 e ainda nós estamos à espera do noivo. Mas existe um grande problema, igreja, me prestem atenção nisto. O grande problema é que nesse tempo de espera existe um grande risco que a noiva se apaixone pelo amigo do noivo. Estamos esperando tanto que existe o grande perigo de que a noiva se apaixone pelo amigo do noivo. E a nossa missão é sermos catalisadores, é sermos influenciadores, para que a noiva se apaixone por Cristo, não por nós. E essa é a grande batalha que nós temos como ministros, que é uma batalha tão difícil, na qual nós devemos aprender a desaparecer, devemos aprender a diminuir. Eu quero te dizer que se nós não aprendemos a cuidar da noiva, e a noiva se apaixona por nós deixamos de ser amigos e nos tornamos inimigos de Deus. A noiva se apaixona fácil. A noiva se apaixona dos pregadores. A noiva se apaixona dos pastores. A noiva se apaixona dos missionários. A noiva se apaixona dos ministros de louvor, dos cantores. E esse é o grande perigo que nós temos. E você pode me dizer: pastor, mas como se escuta uma noiva que está apaixonada pelo amigo do noivo? Como eu sei quando uma noiva se apaixonou pelo amigo do noivo? Eu vou te dizer como. Quando as pessoas se falam para mim, e isto é algo, preste atenção, isto é algo que o Senhor me confrontou até os tuétanos. Eu perguntava ao Senhor quando eu preparava essa mensagem: Senhor, e como eu sei quando o noivo se apaixona pelo amigo do noivo? E o Senhor diz para mim: sabe como você identifica? Quando alguém da igreja que você pastoreia chega e fala para você: pastor Ron, se tu vai embora daqui, a igreja se acaba em pouco tempo. Pastor, se tu ficas muito tempo viajando, as pessoas não vêm mais para os cultos, fica vazia. Eu identifico quando a noiva está apaixonada pelo amigo do noivo e não pelo noivo.
quando eu viajo e você não vem para os cultos, porque você quer escolher os pregadores, porque você não gosta de tal ou qual irmão como prega, ou a forma como prega. Pastor, que se tu vai embora procurar outra igreja para congregar, e sabe que a culpa não é tua, a culpa é minha, meu pastor. Que eu não estou sabendo conduzir você para que tu te apaixonas por Cristo e não por mim. Porque o Senhor falou para mim, Juan, o que aconteceria se você pregando a palavra te dá um paro fulminante e você cai duro em cima do altar? A igreja se desmancha? A igreja desaparece? Porque se isso acontece com a igreja, quando tu não estás, significa que a igreja estava ali por causa de ti, não por causa da minha presença. E se isso acontece, significa que tu não estás cumprindo um bom trabalho que eu te mandei a fazer. Por isso que eu sinto tanta dor no meu coração, porque o Espírito Santo me cobra isso. Porque é tão difícil, irmão, se eu tenho que voltar em viagem, quando eu vou cumprir alguma missão, que eu tenho de novo me esforçar, me cansar, ocupar o meu tempo em poder arrebanhar de novas pessoas que deixaram de vir do culto, que deixaram de vir da igreja, que deixaram de vir a louvar ao Senhor, porque o fama estava longe. Sabe quando identificamos quando uma noiva está apaixonada pelo amigo do esposo? Quando essa pessoa chega e fala, pastor, eu tenho pouco tempo congregando aqui com vocês, mas eu nunca senti a presença de Deus como eu sinto aqui. Na outra igreja que eu ia, já não sentia mais nada. Você identifica que a noiva está apaixonada pelo amigo do esposo quando a igreja te fala, minha irmã, meu irmão, tu não sabes como eu sinto presença de Deus. Parece que os céus se abrem somente quando tu estás ministrando louvor. E sabe o que é mais triste de tudo isso? É que nós gostamos. Me diga, quem não gosta de ser lisonjeado? Quem não gosta de ser elogiado? Nós não vamos ser esses cristãos que muitas vezes dizemos, oh meu irmão, não fala isso, porque a glória é somente de Deus. Nós podemos dizer, irmão, amém, glória a Deus por isso. Mas o primeiro que nós temos que fazer é essa coroa que foi colocada em nossa cabeça, trazer aos pés da cruz e dizer, Senhor, tómalo, porque tudo isto a ti te pertence. Esta coroa que colocaram na minha cabeça não é minha, é tua, Senhor. Te pertence a ti, Senhor. Meus amados, não permitas que esta coroa fique muito tempo na tua cabeça, porque a coroa começa a possuir a tua mente. Se tu deixas que essa coroa que a igreja coloca na tua cabeça fique muito tempo aqui, começa a te possuir, começa a te dominar. E a noiva que se apaixona rápido pelos amantes, vem e fala para ti, oh, tu poderias ser o pastor da igreja. Tu tens talento. Tu tens chamado. João, tu viu que o homem do qual tu deste testemunho uma semana atrás estava atiçando os teus discípulos? Não foi eles que estavam plantando divisão no coração de João? Mas João tinha aprendido algo e ele falou, olha, eu sou apenas o amigo do noivo e eu me alegro que o noivo entre em destaque, eu não vou entrar em destaque. E
sabe que ele continuou? Porque no capítulo 1, enviaram mensageiros a perguntar a João quem ele era. E falaram: queremos que tu nos digas quem tu és. Tu és Elias? Ele diz: não, não sou Elias. Tu és um profeta que havia de vir? Não, não sou. Tu és Jeremias? Não, não sou Jeremias. Diz-nos quem tu és. E João não falou o seu nome. João disse: eu sou a voz que clama no deserto. João não estava preocupado com o seu nome. João estava preocupado com preparar um caminho para Cristo. E ele termina dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E João desapareceu tanto, que cortaram a cabeça dele. E quando não temos cabeça, não há coroas. As pessoas colocam coroas em nós quando nós ainda não aprendemos a desaparecer diante de Deus. Eu te faço a pergunta que fez no início dessa mensagem: você está disposto a desaparecer? Estás disposto a que Cristo cresça em ti? Sabe qual será a maior satisfação dessa igreja, Rei dos Reis? Que quando vocês cheguem nos céus, e lá no céu alguém te pergunte: em que igreja tu congregavas? Eu congreguei na Rei dos Reis. E quem que era teu pastor? Você diga: não sei, não me lembro o nome dele. Mas uma coisa me lembro: que o meu pastor cheirava um perfume de Cristo, que o meu pastor me ensinou a chegar aos pés de Cristo, que o meu pastor me ensinou a se apaixonar por Cristo. Que a igreja, nos céus não seremos mais pregadores, não seremos mais pastores, não seremos mais missionários, não seremos mais ministros de louvor, não seremos mais profetas, mas continuaremos sendo amigos do esposo. Apaixona-te por Cristo e não pelos cegos de Cristo. Amanhã eu vou viajar. Vou ficar 40 dias visitando outras igrejas em outro país. E aí não vai deixar de congregar porque eu não estou? Tu vai deixar de vir nos cultos porque o pastor não está? Que triste é isso. Que frustrante é isso. Porque perdemos o compromisso diante de Deus. Fica de pé, por favor.